Amém? Ricamente, poderosamente, muito além do que nós pensamos e imaginamos, Ele tem nos abençoado. Nós estamos aqui, né, e nós temos essa oportunidade tremenda de juntos, com o corpo de Cristo, adorarmos, louvarmos, exaltarmos o Senhor nosso Deus. E você poderia profetizar na vida do seu irmão agora, dizer para ele: olha, o Senhor vai falar profundamente no seu coração nessa noite. Abre os seus ouvidos, fique atento, seja sensível. Nessa manhã, eu falei, noite? Ó. Amém. Pior se falar tarde, né? Era mais complicado. Mas amém. Nós falamos na semana passada, nessa série de palavras que nós estamos trazendo, sobre a necessidade de nós termos uma revelação e vivermos uma vida de revelação de Deus em nossos corações, para que nós vivamos realmente o propósito de Deus, porque cada um de nós somos um ser único, não tem absolutamente em toda a terra, em todo o universo eu posso falar, não tem ninguém, nunca teve ninguém, do tempo que a humanidade existe, alguém, por exemplo, igual o Fernando, ele é único, esse jovem bonito, forte, né? Está ficando cada vez mais musculoso, igual o William, tem ninguém, absolutamente ninguém, ele é único, por isso que nós precisamos honrar cada pessoa como única, porque ele é único, não tem ninguém, absolutamente ninguém, Deus não fez ninguém, fez o William e jogou a forma fora, né? Nós somos únicos, e amados, nessa nossa vida de um ser único, particular de Deus, que Deus criou e Deus chamou, Ele tem também uma obra, um trabalho no reino único, que Ele quer que nós venhamos a desempenhar. E como nós dizemos sempre, não existem árvores dentro da igreja só para fazer sombra. Toda árvore dentro do corpo de Cristo, na igreja, dentro da igreja, é uma árvore frutífera, simplesmente porque ela está plantada, porque ela está plantada no solo que verdadeiramente é fértil, na palavra, nós estamos firmados na palavra, simplesmente nós frutificamos porque nós estamos grudados no tronco, que é Cristo, então não tem como não dar frutos, mas nós precisamos dessa vida de entendimento, de revelação dos céus. Como eu disse, nós precisamos estar em sintonia com os céus, ouvindo pelo que bate o coração de Deus, pelo que se inclina o coração de Deus. E Deus é um Deus dinâmico, não é um Deus estático, e que Ele vai fazendo a história acontecer, e nós precisamos estar muito atentos para aquilo que está acontecendo, como a gente sempre diz, a estação em que nós estamos vivendo. Precisamos dessa sensibilidade e dessa percepção daquilo que está acontecendo ao nosso redor, porque aquilo que nós vemos, queridos, aquilo que você enxerga com seus olhos físicos, não é um milésimo daquilo que está acontecendo em todo o universo espiritual. Nós vemos uma pequenina parcela daquilo que está acontecendo, e muitas vezes nós achamos que aquilo que nós estamos vendo com os olhos físicos, nós temos aquilo como verdade absoluta. E tudo mais que está acontecendo ao nosso redor, que você só enxerga se você tiver olhos espirituais. Então nós terminamos a palavra semana passada falando daquela oração maravilhosa que o apóstolo Paulo fala. Eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam abertos, para que vocês possam entender, perceber toda a esperança que vocês têm em Cristo, para que vocês possam perceber o que está acontecendo e aquilo que vai acontecer. O mundo caminha rapidamente, de forma cega, sem rumo, para todos os lados possíveis, seguindo seus próprios sentimentos, emoções e próprios desejos egoístas. Vai para o abismo com certeza, caminhando dessa forma. Agora nós que já encontramos o Senhor, que temos uma aliança com Ele, queridos, nós não podemos andar assim, por sentimentos e emoções. Nós temos uma direção, nós temos uma revelação. Mas precisamos estar muito atentos àquilo que Deus quer fazer. Essa semana
Estava ouvindo o pastor Fábio Coelho, e ele disse algo bem de encontro a isso que nós falamos. Ele disse assim: Jesus fazia coisas muito esquisitas, muito estranhas, e que os discípulos realmente não entendiam por que ele fazia aquilo. Realmente era muito estranho. Por exemplo, ele vai em Jerusalém, vai direto lá no tanque de Betesda e cura um paralítico. Quanta gente doente que tinha ali. Mas Jesus vai com um propósito, curar aquele paralítico. Nós não sabemos até hoje por que ele fez isso. E por que não curou todos os outros? E por que aquele paralítico? A Bíblia não diz mais nada sobre esse paralítico. Qual o propósito de Jesus ter feito aquilo? Você sabe? Outro momento, aí eu me lembrei de outro momento onde Jesus está pregando e de repente fala: vamos entrar no barco e vamos para o outro lado do mar. E foram lá para Gadara, e lá encontrou um ou dois. Um evangelho fala um, outro fala dois. Acho que um dá mais atenção a um, que acho que era mais endemoniado, né? Um endemoniado que vivia nos sepulcros, libertou aquele endemoniado e depois veio embora, porque o povo não quis receber lá, ele veio embora. E aquele povo nem era o povo de Israel, queridos. Jesus falou várias vezes: eu vim para o povo de Israel. E Jesus de repente assim dá um clique na cabeça dele: vamos lá do outro lado. Enfrenta a tempestade no meio do mar, vai lá, cura aquele endemoniado e volta embora. Uns negócios assim meio... Aí você vai entender porque Jesus fazia essas coisas assim meio doida. Ele sempre dizia o seguinte: eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. Você está entendendo? Então ele tinha uma conexão com os céus, e coisas que para nós não tem nenhuma lógica. Como ele tinha conexão com os céus, e Deus olha de cima e vê toda a planta geral e toda a história. Ele mexe as peças através de nós. Hoje ele quer mexer as peças para que a história aconteça, para que o plano dele seja realizado no final, seja do jeito que ele quer, do jeito que ele planejou. Então Jesus tinha essa conexão com os céus, e ele então percebia Deus, o Pai: eu quero que você faça isso. Ele ia e fazia, mesmo que não tivesse lógica. E muitas vezes nós temos medo de sermos ousados e fazermos coisas loucas. E às vezes nós ficamos até preocupados porque nós fazemos alguma coisa: nossa, mas eu fiz isso, eu falei aquilo, eu senti, Deus, eu tenho certeza que Deus me disse para fazer isso, mas eu não vi retorno nenhum. A questão é: como está essa nossa conexão com os céus? Para nós como discípulos, como filhos de Deus e como igreja do Senhor, como está essa conexão e como está essa obediência àquilo que nós ouvimos do coração de Deus? Essa é a questão. Essa revelação de nós andarmos pelo coração do Pai como igreja, e na nossa vida em particular, pelo coração do Pai, não pelo nosso, não pela nossa lógica, porque a nossa lógica para Deus, queridos, não vale nada. Nós queremos andar pela lógica. Deus poderoso, eterno, quer fazer uma grande obra nessa terra, nessa cidade, através de nós. Mas nós precisamos estar andando em sintonia com os céus, como Jesus. Eu faço o que eu vejo o meu Pai fazer, e transferir isso para a terra. Eu quero dar um pouco de sequência nisso, falando do chamado nosso, do chamado da igreja. Nós precisamos ter essa revelação para vivermos o chamado. Precisamos ter essa vida de revelação de Deus para vivermos o chamado. Vamos falar um pouquinho do chamado. Você abre comigo lá em Mateus 28, 18 ao 20. Mateus 28, 18 ao 20.
Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Já conhece e decora esses versículos, não conhece? Vamos meditar um pouquinho sobre ele. Jesus então chega para os discípulos nos últimos dias, nos últimos tempos, provavelmente nos últimos dias, enquanto ele estava aqui na terra, diz para eles: olha, agora toda a autoridade, eu tenho toda a autoridade, todo o universo está sujeito a mim e a minha palavra, e tudo vai acontecer no universo e nessa terra, de acordo com o que eu quiser. Toda a autoridade, todo o poder foi me dado a Jesus. Jesus homem, Jesus Deus, Jesus em carne e osso, ressuscitado com o corpo glorificado. Ele tem todo o poder e autoridade sobre toda a terra, sobre todo o universo. E nessa autoridade ele está falando assim, traduzindo aqui um pouquinho, mudando um pouquinho as palavras. Ele está dizendo assim: olha, eu tenho autoridade. E como eu tenho essa autoridade, eu então decido. Eu decido, e sabe o que eu decido? Que vocês vão para o mundo. Eu quero que vocês vão para o mundo. Eu dou poder, eu tenho essa autoridade, eu dou esse poder e autoridade para você. E você vai para o mundo e você vai continuar a obra que eu iniciei. É isso que eu quero, esse é o meu desejo. Portanto, vão, façam discípulos. Não é para trazer gente para a igreja, queridos. Trazer gente para a igreja é fácil. Fazer discípulos, o que leva mais tempo. Discípulo é caminhar junto, estar junto, cuidar da pessoa, amar a pessoa, servir a pessoa, até que ela possa fazer o mesmo com o outro, até que ela tenha um relacionamento maduro com o Senhor o suficiente para ela fazer o mesmo com a outra pessoa. Isso é fazer discípulos. Não é trazer gente para a igreja, não é simplesmente ir para a rua, falar Jesus te ama e está feito, eu cumpri minha parte. Não é isso, não é só isso. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Ele está devolvendo para o homem aquilo que Deus tinha dado para o homem lá no jardim, sacerdócio. Quem são os sacerdotes do Senhor hoje na face da terra? Todos nós. Cada um daqueles que um dia fizeram uma aliança com Jesus, no sangue de Cristo, é um sacerdote do Senhor. E o que é ser sacerdote, queridos? Vamos relembrar lá no jardim o que Deus disse. Deus disse para que o homem cuidasse do jardim, cultivasse o jardim, guardasse o jardim e governasse a terra. Então o que o sacerdote tem que fazer? Cuidar do jardim, guardar o jardim, que é o lugar de comunhão do homem com Deus. O jardim era um lugar de conexão entre os céus e a terra. Então lá naquele lugar, no Éden, na terra física, os céus se encontravam ali também. Então ali o céu se misturava com a terra. Naquele ponto, naquele lugar geográfico. E Deus disse: cuide desse jardim, cultive esse jardim e governe a terra. Esse era o mandato cultural de Deus para nós. E hoje ele então aqui, nesse momento, ele está devolvendo esse sacerdócio para o homem. Ele está dizendo para o homem: olha, agora toda a autoridade é minha. Satanás não tem mais nada a ver com esse mundo, eu mando. Então agora eu estou devolvendo para vocês, seres humanos, o sacerdócio que eu dei para você lá no Éden. Então, a partir de um relacionamento de intimidade com Deus, a partir de uma conexão com os céus, como Adão tinha, você vai cuidar desse lugar de conexão, você vai cuidar desse lugar de intimidade e vai governar a terra. O que é governar a terra?
Então agora nós vamos ter um presidente evangélico que vai governar o Brasil, que vai governar o mundo e vai fazer tudo com justiça. Não é nada disso que ele está falando. Vocês, em comunhão com o Pai, vai fazer na terra a vontade do Pai. Como Jesus fazia? Eu faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Agora, nós, cada um de nós, temos essa responsabilidade de ver o que o Pai está fazendo e fazer acontecer na terra. Todos nós, você, eu, cada um de nós. Eu não tenho maior responsabilidade, queridos, de viver isso do que você. A gente ouve muitas vezes, né? Mas você é pastor. E? Você é pastor, você então tem maior responsabilidade. Eu tenho responsabilidade com a função no corpo que o Senhor me deu, queridos. Mas a responsabilidade de cultivarmos esse lugar de comunhão com Deus e de fazermos acontecer na terra a vontade do Pai, é igualzinha para mim, para você e para qualquer um, de acordo com a nossa capacidade, aquilo que Deus colocou em nossas mãos, de acordo com a oportunidade que Ele nos deu. Ele me deu a oportunidade de estar aqui liderando. Não pedi, mas Ele me deu. E Ele dá muitas coisas que nós não pedimos. E nós os agradamos e fazemos com alegria. Porque esse é o plano dEle. Agora, se nós não vivermos isso, a nossa vida como cristão pode jogar no lixo. Não vale nada. Jesus está falando, vocês então agora vão na terra cumprir a vontade do Pai, de levar um povo, de ganhar um povo para ser filhos de Deus. Então nós recebemos novamente esse sacerdócio. Então você, onde você estiver, você é conexão dos céus com a terra. Onde você estiver, você é um ponto de conexão, você é um intercessor, você é aquele através de quem Deus vai fazer a vontade dEle na terra, na vida das pessoas, as pessoas que estão ao seu redor, no seu trabalho, na escola, sua família, onde quer que esteja. Como Deus vai agir na vida delas? Através de mim e de você. Onde nós estivermos, nós somos esse ponto de conexão dos céus. Nós somos o reino de Deus na terra. Nós somos os sacerdotes que ministramos a Deus, primeiramente, essa comunhão com Deus, aos santos e ao mundo. Então, minha responsabilidade como sacerdote, queridos, que Jesus está dizendo aqui que nós somos agora, pela autoridade dEle, na autoridade dEle, em nome de Jesus, é que eu mantenha essa comunhão com Deus, cultive o jardim, guarde o jardim com muito cuidado, com muito zelo. Adão cuidou do jardim? Você acha que Adão cuidou bem do jardim? Não, né? Deixou Satanás entrar lá, convencer a Eva, que convenceu ele, e estragou tudo. Estragou o lugar de comunhão, de conexão entre os céus e a terra. Nós precisamos cuidar desse lugar. A sua comunhão com Deus é a parte mais essencial da sua vida cristã, porque é a partir dela que você então ministra aos seus irmãos. Olha quantos irmãos tem aqui. Somos uma família maravilhosa, junto com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quantos irmãos nós temos, queridos? Muitos bem diferentes de nós, né? E às vezes você gostaria, eu queria que aquele irmão fosse menos assim, fosse menos assado. Todos nós temos as diferenças, mas é uma família bastante variada, com muita variedade. A multiforme sabedoria de Deus é manifestada nessa diversidade. E nós precisamos abençoar, nós viemos aqui para abençoar nossos irmãos. Nós não viemos para a igreja, hoje nós sabemos disso, nós não estamos aqui, nós não vimos aqui no culto, porque eu vou receber uma benção lá. Você já viveu isso, não viveu? Eu vou para o culto porque eu quero uma benção. Quem já viveu isso? Quem já pensou assim? Levanta a mão. A maioria de nós. Agora nós sabemos que a gente vem aqui para abençoar, para receber munição, para receber um alimento, para poder abençoar. Sempre é abençoar, sempre é abençoar. Esse é o propósito de Deus, e assim nós somos abençoados. Então você é sacerdote, amém? Quantos creem, diga amém. Você sabe o que são os sacerdotes? Diga amém. Você sabe o que é um sacerdote? Diga amém. Você é.
E algo maravilhoso que Jesus diz depois, que eu comecei a anotar e eu acho que é uma parte essencial desse versículo, dessa palavra de Jesus, que às vezes nós não prestamos tanta atenção, ou prestamos, e deixamos um pouco vago, não nos aprofundamos nessas palavras. E ele diz assim: e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Isso é essencial. Ele nos chama para o sacerdócio, nos chama para essa tarefa que para nós é impossível sozinhos, e diz assim: eu estarei com vocês. Emanuel, Deus conosco. Aí você vai lá, de volta no passado, e Deus desde Gênesis vem falando: eu quero morar com vocês, eu quero estar com vocês. Ele ia lá no jardim conversar com o homem, e mesmo depois do homem ter pecado e falhado fragorosamente, ele não abandonou o homem, ele está com o homem, e ele caminha com o homem. Nós vemos em todo o Antigo Testamento Deus sempre interagindo com o ser humano, porque ele quer ser o ser humano, e ele quer voltar, ele quer restaurar o ser humano para novamente habitar com o ser humano, como sempre foi o propósito dele. Então aqui, e quando nós vemos, quando o anjo fala com Maria, ele será chamado Emanuel, Deus conosco. Então ele está dizendo assim: olha, eu estou com vocês. Agora, que valor e que importância nós temos dado na nossa vida cotidiana, no nosso ministério como sacerdotes, para essa palavra: eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Qual a importância que nós temos dado para isso? Nós às vezes entendemos nosso chamado como igreja, como discípulos do Senhor, que nós somos esses sacerdotes e precisamos fazer no mundo aquilo que Deus quer que seja feito, o plano de Deus seja cumprido, e através de nós, graças a Deus por isso. Diga graças a Deus. Nossa, diga graças a Deus, Ele me escolheu, Ele te escolheu para ser esse sacerdote. Que privilégio tremendo nós temos, Ele nos escolheu. Ah, mas eu tenho um monte de falha, eu tenho um monte de defeito, eu tenho esse pecado, eu tenho aquele, eu tenho aquele, eu tenho aquele. Ele escolheu você. Se Ele escolheu você, Ele sabe. Entendeu? Ele te escolheu. E Ele sabe de defeitos seus que você nem sabe que você tem. Ele sabe de pecado que você tem, muito pior do que esse pecado que você acha que é o seu grande pecado, que você nem imagina que você tem, mas Ele te escolheu. Então, se Ele te escolheu, põe um ponto final nesse negócio. Ah, eu não posso, porque eu sou assim, porque eu sou assado. Se Ele te escolheu, acabou. Vamos caminhar. Então, o que o Senhor nos chama a atenção é: eu estou com vocês. Só que esse eu estou com vocês, queridos, na nossa vida, da maioria dos crentes, se assemelha muito mais a um eu estou com vocês, tipo, uma chamada de vídeo. Você está aqui falando com uma pessoa lá no outro país, não é assim? Aí eu converso. Por exemplo, um namoro via internet. Quem já namorou via internet? Eu não, porque na época não tinha internet direito. Faz tempo, hein? Por telefone, namorava muito por telefone também, porque não tinha jeito. Mas, queridos, vou dizer uma coisa: isso não é namoro. Isso é um pseudo namoro, qualquer coisa. Mas como é que eu vou namorar por telefone? Posso conversar, posso trocar ideia, mas como é que eu vou conhecer uma pessoa se eu não convivo com ela? E a maioria do relacionamento nosso, cristãos, é como se fosse isso.
Uma conversa com Deus por telefone. Uma conversa, na melhor das hipóteses, com Deus por Zoom. WhatsApp. Você vê lá, conversa, dialoga, mas não é isso que ele está falando aqui. Ele está falando, eu estou com vocês. Eu não vou estar ligando para vocês, falando com vocês. Eu estou com vocês, presencialmente. Então, assim, o que ele quer viver conosco e o que ele está dizendo aqui, olha, eu quero interagir com você. Eu estou do seu lado. Quero interagir, eu quero viver uma vida com você. É como você e sua esposa, eu e minha esposa. Nós interagimos. Nós vivemos uma vida juntos. Nós compartilhamos os problemas. Ela, os problemas dela para mim, eu, os meus para ela. E geralmente muito mais a mulher compartilha os problemas dela com o homem do que o homem com a mulher, né? Porque o homem é muito mais orgulhoso. Não é? Mas nós compartilhamos e nós vivemos as nossas dificuldades juntos. Ela me apoia, eu a apoio. Nós apoiamos os nossos filhos, nós temos um relacionamento com eles. Eles nos procuram, há uma interação entre nós. E aí nós vamos nos conhecendo. Nós vamos conversando, vivendo juntos, fazendo coisas juntos. Fazendo, não é só falar, não é só conversar, mas fazer, viver uma vida juntos. Podem namorar, jovens, podem namorar 10, 15 anos. Menina, namora 10, 15 anos. Não, isso é muito, né? Você pode namorar 10, 15 anos, mas você vai conhecer seu marido, sabe quando? A hora que ele começar a jogar a cueca para qualquer lugar do banheiro. Não joga dentro do cesto, o cesto está lá, mas joga fora. A hora que ele começar a apertar a pasta de dente lá e esborrifar tudo, sujar tudo, e deixar lá a pasta de dente aberta. Quando ele entrar com a botina suja dentro de casa, que você limpou. E você vai conhecer a sua mulher, de verdade, uma semana antes daqueles dias dela, e uma semana depois e durante também. Só uma semana de uma vida normal. Brincadeira, exagerando, né? É mais ou menos assim. Aí você vai conhecer ela de verdade. Aí quando está namorando, ai, amorzinho, ai, que legal, vamos passear, vamos comer um lanche. Passa 2, 3 horas ali com a pessoa, ai, que lindo, ai, ele é tão maravilhoso. Vai ver a hora de casar. É assim que nós conhecemos, queridos, uns aos outros. Não é? Não é assim, amor? Não é assim, filhos? Interagindo, vivendo. Eles já conhecem minhas piadinhas de cor. Sabe que eu repito bastante. E me aceita, me ama assim mesmo. Tudo bem. Mas essa interação, essa convivência, queridos, é isso que Jesus está falando. Jesus não está falando de uma ligação. Agora, qual é a nossa percepção? Aí eu pergunto, qual é a nossa percepção dessa presença de Jesus real do nosso lado? A maioria de nós tem uma percepção de Deus, um Deus, eu estou aqui ajoelhado orando para um Deus lá no céu. Queridos, Ele está dentro de você, Ele está do seu lado, está perto de você. E você precisa perceber essa realidade de Cristo do seu lado. Senão fica muito difícil. Porque nessa nossa interação com Jesus, nós vamos conhecendo Ele. Eu inverti ali, né? Tudo bem. Nessa nossa interação com Jesus, nós vamos conhecendo Jesus. E conforme você conhece Jesus, conforme você chega perto dele, quanto mais você o conhece, mais você se apaixona por ele. Você vive uma vida apaixonada. E quantos apaixonados aqui já fizeram loucuras de amor? Quantos receberam já aquele caminhão de loucuras de amor lá no passado? Quem já recebeu? Levanta a mão. Eu já. Já recebeu? Aquilo, não foi você que mandou, mas recebeu. Aquilo era uma loucura mesmo, né? Para envergonhar outra pessoa. E aqueles telefonemas, né?
aqueles telefonemas. Hoje é seu dia. Oh. Que negócio assim, né? E a pessoa ficava emocionada. Mas é um negócio por telefone, é um negócio longe. Não... Mas, amados, quando nós estamos apaixonados, nós fazemos loucura. Você abre uma igreja. Você renuncia o seu conforto, o seu sono. Você não olha se você está cansado. Você não olha nada, porque você está fazendo algo apaixonado. Quando você está apaixonado, você fica até altas madrugadas conversando com a namorada. Não fica? Não ficava, Du? Que eu sei. Apaixonado pela Jane. E nem ligava se ia ter que trabalhar no outro dia. Ficava lá e bate papo. E tudo conversa que a gente não tinha nada a ver, mas queria estar junto. Interagir, estar ali junto, porque estava apaixonado. Agora, quando nós não estamos apaixonados por Jesus, queridos, é difícil acordar cedo para vir no culto. É difícil nós irmos para a conexão, porque nós estamos cansados. Hoje eu estou com dor de cabeça, mas ia namorar doente. Mas ia. Quando nós interagimos com Jesus, nós andamos essa vida perto dele, caminhando juntos, nós nos apaixonamos por ele. E aí não tem quem nos tira desse caminho. Aí, queridos, você não vai perder a sua salvação nunca, porque você está apaixonado e vai continuar apaixonado por Jesus. Esse ponto que nós precisamos viver. Assim, nessa paixão, e fazer então loucuras de amor por Jesus. Porque às vezes nós vivemos uma vida de um relacionamento com Jesus muito racional, muito lógica. Nós precisamos nos abandonar nesse amor, porque Ele disse: eu quero estar com vocês. Porque Ele, o grande Criador de todo o universo, está apaixonado por você. Ele está apaixonado por você. Corresponda a essa paixão, querido. Vamos corresponder um pouco mais a essa paixão. Caminhar com Jesus, andar com Jesus. Aí o cansaço, o desânimo, ele virá do mesmo jeito. Vão ter momentos da sua vida que às vezes você nem entende por quê. Às vezes tem motivo realmente específico, às vezes não tem motivo, mas é um cansaço, é um desânimo. E o apóstolo Paulo falou: não nos cansemos de fazer o bem. Ele diz: não nos cansemos, porque nós cansamos. Há essa possibilidade de nós cansarmos, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. A questão é, nós cansamos, mas não vamos desanimar, vamos continuar. E uma pessoa apaixonada, ela não para. Pode estar cansado, mas ela não deixa, ela continua. Eu já passei por muitas fases de desânimo, de cansaço, mas eu parei. Claro, não posso parar. Nós não podemos parar, porque eu não estou fazendo algo para mim. Algo que chama atenção também lá em Lucas 18:15, depois você lê, quando Jesus está falando a parábola da semente. É um dos nossos problemas, estou citando isso porque é um dos nossos problemas. Ele diz assim que a semente, uma caiu na beira do caminho, veio o inimigo e comeu a semente. Outra caiu sobre a rocha, nasceu rapidinho, mas logo murchou porque não tinha raiz. Outra caiu em terra boa, mas também tinha muito espinho, e logo foi sufocada, não frutificou. E a outra caiu em terra boa. Provavelmente, eu acredito que todos nós aqui, a semente caiu em terra boa. Tá bem? Seu coração é terra boa? Seu coração é terra boa. Então a semente, ela frutifica, ela cresce, ela germina, ela cresce e vai frutificar. Mas uma palavrinha que nós às vezes não percebemos. Jesus diz assim: e com paciência produz frutos.
Nós somos imediatistas e queremos que a semente da palavra de Deus que é lançada no coração da pessoa frutifique imediatamente. Ah, mas ela não quer nada. É assim que nós falamos. Ela não quer nada com nada, deixa para lá. A semente demora às vezes, meu querido, para frutificar, para germinar. Tem semente que demora anos para germinar, para frutificar, para crescer e frutificar. A própria semente que foi lançada no nosso coração. Os frutos também que vão surgir do nosso coração, porque nós somos ao mesmo tempo semeador e ao mesmo tempo a terra, que tem aquela semente. Se a semente foi lançada no seu coração, ela frutifica, mas precisa de paciência, de determinação, não pode desanimar e parar. Jesus, em todo o tempo que ele teve aqui, ele falou muitas vezes, não desanimem. Perseverem, e aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É perseverança, o desânimo virá. Mas sabe por que o desânimo às vezes vem e toma conta do nosso coração? O cansaço vem e toma conta do nosso coração, porque ele virá. Nós sabemos que ele virá. Sabe por quê? Porque a nossa paixão por Jesus ainda não é tão grande que nós possamos vencer esses desafios. Os problemas vêm, as dificuldades vêm, o cansaço vem. Agora começa a analisar bem na sua mente, analisar os seus pensamentos, às vezes o seu cansaço. Veja se isso realmente é real, ou é só coisa da nossa mente e do nosso coração. Mas é coisa só, é algo que eu disse numa reunião de líderes que o pastor Léo disse, me chamou muita atenção, gravou no meu coração. É algo que nós temos falado aqui, é que os nossos pensamentos, queridos, eles determinam as nossas emoções, que determinam as nossas ações, pensamentos. Agora, nós costumamos pensar, nós nunca paramos para analisar, nós costumamos pensar que todos os nossos pensamentos são verdade. Você acha que é? Eu não sei, mas eu imagino que a grande maioria dos nossos pensamentos são falsos, queridos. Nós pensamos uma coisa que não é verdade, a respeito de nós mesmos, a respeito dos outros, a respeito das situações. Nós estamos envolvidos às vezes nas coisas e pensamos e achamos que aquilo é verdade, e não é. Estamos sendo direcionados às vezes por pensamentos que são mentiras de Satanás na nossa mente. E nós somos levados por aquilo, e vamos errar com certeza, porque somos levados por pensamentos mentirosos, e nós não paramos para pensar, esse pensamento, isso é real? Esse sentimento é verdadeiro? Eu deveria estar sentindo isso? Por que eu estou sentindo isso? Ah, porque eu estou pensando isso, mas esse pensamento é verdadeiro? Nós não paramos, a gente vai vivendo a vida louca, né? Pensamento e emoções e sentimentos, e não paramos para analisar se aquilo é real ou não. Nos perdemos no meio do caminho por causa de pensamentos tolos e mentirosos às vezes. Agora, qual é a solução? Então, qual é a solução? Viver uma vida de um relacionamento com Jesus, onde nós possamos interagir com Ele. Aquilo que nós cantamos aqui, queridos, para ir encerrando. Chegar diante de Jesus, olhar nos seus olhos. É isso que Ele quer. O que Ele quer de você, queridos? Primeiro, antes de tudo, antes de você exercer o seu sacerdócio, você precisa chegar diante de Jesus, olhar nos seus olhos de fogo, que nos queimam por dentro, que acendem uma chama em nosso coração e nos fazem viver loucuras por Jesus. Simples assim. Mas nós estamos tantas vezes envolvidos nos nossos problemas e dificuldades aqui, que nós não enxergamos a realidade espiritual. Vou dar um exemplo para você como você está envolvido nas coisas que você enxerga fisicamente e desse mundo aqui.
Imagine que alguém chega para você e fala assim para você: olha, eu dou para você 10 milhões de dólares. Hoje, mais ou menos 50 milhões de reais. Resolveria a sua vida ou não? Resolveria, Edu? 50 milhões de dólares? Resolveria a nossa vida financeira? Nunca mais você vai precisar ir para Embraer. Acordar cedo. Para Caio. Nunca mais. Você vai poder, já pensou que você poderia fazer com esse dinheiro? Ajudar tantas pessoas. E eu não ia. Já pensou, já veio até na sua mente algumas pessoas que você ia ajudar. Não veio? Não veio? Só que aí essa pessoa disse para você: mas você vai precisar acordar durante 5 anos, 5 horas da manhã, ler a palavra de Deus e orar a Deus durante 1 hora, todo dia sem falhar. Se você falhar você perdeu. Você faria, não faria? Faria ou não faria? Eu faria. Você não faria? É bobo. Eu faria. Alegremente ainda. Vou levantar 5 horas da manhã e vou orar. E fico esperando, né? Com tantos dias. Nossa, eu vou receber uma bolada. Mas nós temos dificuldade de fazer isso para o reino. Você já viu? Já percebeu? Já entendeu? Você já entendeu o que você vai ganhar na eternidade? Na vida eterna? Essa é a questão. Por isso você tem dificuldade, queridos. Você consegue enxergar muito facilmente 50 milhões de reais. Você consegue enxergar facilmente. E todos os benefícios que ele te traria. Porque você enxerga o mundo físico. É fácil nós enxergarmos. Mas enxergar a riqueza e o tesouro que nós teremos na eternidade juntamente com Cristo, nós temos dificuldade. Você percebe? Precisamos dessa revelação das coisas de Deus e da eternidade, dessa grande esperança, para nós vivermos. Porque a maioria de nós tem dificuldade de acordar às 5 horas da manhã e passar 1 hora lendo a Bíblia e orando. Sendo que isso vai nos capacitar, com certeza vai facilitar e nos levar à vida eterna em glória com Deus. Você percebe como nós enxergamos muito facilmente? Queridos, vamos pedir que Deus revele a nós, de uma forma cada vez mais profunda e intensa, aquilo que Ele quer de nós. E sabe o que Ele quer de nós? Primeira coisa, que você vá trabalhar, que você faça a obra de Deus na terra. É isso que Ele quer? Ele quer estar com você. Primeira coisa, Ele quer você. Ele não quer um empregado que vai fazer a obra dele na terra. Ele não quer esse empregado. Ele não quer simplesmente um servo que vai servir e receber um salário. Ele quer um filho que tem um relacionamento íntimo com Ele. E Ele quer estar com você. Essa é a questão. Ele quer estar com você, conviver com você e interagir com você dia a dia. Não por WhatsApp, não por telefone, mas pessoalmente. E interagir com você. É isso que Ele quer. A partir disso, então, você cumpre o papel de sacerdote na face da terra. É isso que Ele deseja. Ele quer você, queridos. Então, o que o Senhor nos diz? Gaste um pouco mais de tempo na presença do Senhor, estudando a palavra, meditando, e durante todo o seu dia, saiba, perceba, começa então a exercitar sua mente e seu espírito, para perceber Jesus do seu lado, e você falar com Ele, como Moisés falava, face a face, estar na presença dEle, olhar os seus olhos, nos olhos dEle, e deixar o fogo dos seus olhos purificar o seu coração, purificar você, e levar você a ser quem Ele deseja que você seja. Amém, queridos? Você entendeu? Você entendeu o que Ele te quer? Que Ele quer viver com você? Então, quando você ler esse versículo, logo você vai falar, e você vai ver lá, e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, eternamente, eu estarei com vocês. Estar significa realmente estar. Amém? Coloque-se em pé.